Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Eu vou pedir para o Marco fazer a leitura. E antes dele fazer a leitura, só quero aproveitar, gente, mais uma vez, desculpem, depois a gente consegue acompanhar o nome aí do pessoal que está entrando online. Nós estamos ainda num processo de ajustes com a nossa câmera e com os recursos aqui da igreja. Deixa eu até falar novamente para vocês que já estão acostumados aqui com as transmissões. Se cair o sinal, pela limitação do nosso equipamento aqui e da internet, tá bom? Então, se cair, a gente retoma depois aqui reconecta, né? Espero que isso não aconteça, mas a gente vai prosseguir agora com o estudo bíblico e depois a gente confere as mensagens, quem participou também. E obrigado àqueles que não são, inclusive, da nossa cidade. Tem gente do Brasil todo acompanhando as lives, inclusive de outros países também. Temos alguns amigos e irmãos do Canadá e de Portugal, da Itália, Inglaterra, Alemanha, México acompanhando. Tem até do Japão também entrando aqui e isso é muito especial. Então, nosso beijo, nosso carinho a todos. Obrigado pela sua atenção. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. É sobre a carta à igreja de Esmirna. Vamos ler. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Tá bem, amém. A gente vai parar por aqui. Hoje, inclusive, vai ser um estudo diferente, porque nós não vamos conseguir terminar de estudar sobre essa carta à igreja de Esmirna. É muito rico esse texto. E, por favor, fica com a sua Bíblia aberta, onde você está agora, e a gente vai tentar ir aplicando, fazendo a leitura. Hoje é o 7º estudo dessa carta. Aliás, o 7º estudo das 7 cartas, né, as 7 igrejas. Então, guarda esse número, que tem um significado bem especial aqui no livro de Apocalipse. Só para recapitular, principalmente se você não acompanhou alguma das mensagens anteriores, dos estudos, novamente, nos pequenos grupos, o pessoal tem recebido o esboço, né, do estudo que a gente faz às quartas, e depois o pessoal tem mais tempo para rever, reler, ter um tempo de conversas, perguntas e oração. E o intuito nosso é esse, que esse texto provoque o nosso coração a irmos à palavra do Senhor e praticarmos aquilo que a gente aprende de fato aqui. Mas esse aqui é o 7º estudo, e só para reforçar também com vocês, a gente vai tentar ainda nessa semana, talvez até sexta-feira, a gente vai conseguir subir uma playlist no canal do YouTube da nossa comunidade, e aí ali você vai poder ver todos esses estudos numa playlist que facilita o seu acesso, se você tiver interesse de rever ou encaminhar para algum amigo. Então, só para a gente recapitular aqui o que é esse momento, o que é o livro do Apocalipse, também nessa introdução do capítulo 1 para o 2, a gente tem que lembrar que o apóstolo João, que é quem escreve o livro, ele está já com cerca de 90 anos de idade, está nos seus 80 para o final ali, entre 90 anos aproximadamente, próximo a isso, está numa prisão na ilha de Patmos, e é interessante, eu já citei aqui, como esse servo do Senhor foi usado na sua idade avançada, na sua velhice, como ele ainda vem a dar fruto. Parecia que a vida estava já por um fio, mas ainda assim, ele é usado pelo Senhor, sua vida vai dar fruto, e ele está preso numa ilha, está na ilha de Patmos. O próprio livro do Apocalipse, na introdução, já fala sobre isso. Essa ilha de Patmos ficava a cerca de 60 quilômetros, mais ou menos, de distância de onde é a atual Turquia. João está ali porque ele é fiel a Jesus como seu Senhor, e ele está em desobediência justamente a um decreto
que o imperador Domiciano, o imperador romano, havia deixado claro ali que todos aqueles que não o adorassem, que fossem súditos romanos, que não adorassem o imperador como Deus, sofreriam as consequências. Então João está nessa ilha porque ele segue apenas um Senhor, que é Jesus. E você pode observar isso no versículo 1, no capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, quando João explica os motivos que ele está preso. Não há dúvida sobre isso. Então é nessa ilha, em Patmos, que João recebe de Jesus uma revelação, é do próprio Senhor isso, já fica claro no Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e João escuta uma forte voz atrás dele, como se fosse de trombeta, ele descreve assim, e quando ele vê, atrás dele é Jesus, ressurreto, a mesma pessoa que ele havia conhecido 60 anos atrás, provavelmente, só que agora, de uma forma gloriosa, transformada. Imagine esse encontro com Jesus ressurreto, que experiência! E ele relata essa experiência, você lê ali nos versículos de 11 a 18 do capítulo 1 do Apocalipse. Então João recebe essa revelação da majestade de Jesus, e esse é o Jesus por quem ele está sofrendo nessa ilha, na condição que ele está agora. Então aqui está a questão principal dessa revelação. Quer dizer, há uma realidade invisível que João e as igrejas ali do seu contexto, daquele momento, da igreja primitiva, que as igrejas precisavam também compreender, precisavam ter uma compreensão reforçada do que estava acontecendo ali. Então, quando João se volta para essa voz que fala com ele, ele viu 7 candelabros de ouro. Isso está no versículo 12 do capítulo 1. E aí no versículo 13, capítulo 1, diz assim: e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Olha que texto. Esses 7 candelabros, o final do capítulo 1 deixa bem claro, não há dúvida, é explicado. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas, está no versículo 20. Mas diz o texto, entre eles, quer dizer, Jesus ressurreto, Jesus vivo, Jesus glorificado, um Jesus que está reinando, ele está ele está no meio da sua igreja, ou no caso aqui, das igrejas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus sabe muito, ou sabe praticamente tudo, sabe tudo o que está acontecendo, inclusive agora, no meio desse caos que a gente está vivendo, dessa crise mundial. Mas o Jesus que a gente lê na sua palavra e em Apocalipse, é esse Jesus que está entre nós, está entre a sua igreja. Ele está presente, ele não está vendo o mundo perder o controle e perdendo o rumo das coisas, e a igreja está no meio de tudo isso. E às vezes a gente pensa, onde está Jesus nessa história? Está entre nós. Amém. Está entre a sua igreja. Quer dizer, esse texto de Apocalipse deixa claro, do meio dos candelabros, Jesus dita, então, 7 mensagens, 7 cartas, quer dizer, do meio de suas igrejas. E cada carta que nós estamos lendo agora no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, semana passada nós estudamos a primeira carta, que é a carta à igreja em Éfeso, agora hoje é sobre a carta à igreja em Esmirna. Mas cada carta, ela é diferente no seu contexto, com Jesus se identificando, usando uma imagem apropriada para cada cidade. E Jesus diz à igreja o que ele sabe sobre cada uma delas, ou sobre esse grupo de pessoas. Aliás, ele não apenas diz o que ele sabe, mas ele diz também o que tem contra elas, com exceção de Esmirna e da carta à igreja à Filadélfia.
E ele diz depois o que cada uma dessas igrejas devem ou deveriam fazer justamente para consertar essa situação. Ele traz uma advertência a cada uma delas do que acontecerá, inclusive, se elas não fizerem, se elas não obedecerem. E aí, Jesus faz uma promessa: aqueles que obedecerem, aqueles, é uma expressão que usa repetidas vezes, aqueles que vencerem. Daí que ele termina cada carta dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa cidade de Esmirna ainda existe. Ela é a terceira maior cidade da atual Turquia. E a gente precisa prestar atenção no que Jesus diz para essa igreja. A igreja aqui de Esmirna, do Apocalipse, ela não existe mais. Porém, há uma igreja que acolhe essa advertência de Jesus em cada época da história da igreja, inclusive hoje. E isso a gente tem muita coisa aqui para aprender. Mas vamos prestar atenção no que Jesus diz para essa igreja de Esmirna, para essa cidade. Ele diz assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Que apelo! Que declaração é essa? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está afirmando o primeiro e o último. E Jesus não está falando essas palavras à toa. Jesus está trazendo as palavras que Deus revelou para o profeta Isaías, e está ali no livro de Isaías, quando repetidas vezes, aqui eu vou citar apenas algumas, por exemplo, em Isaías 41:4, quando diz: eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. E para questão de tempo aqui, eu apenas vou citar, ele repete isso em Isaías 44, versículo 6, e depois em Isaías capítulo 48, versículo 12. E ao dizer que ele, Jesus, é o primeiro e o último, Jesus está dizendo para esses discípulos em Esmirna, para a sua igreja em Esmirna, mas também está dizendo para você, para mim, para o Marco que está aqui comigo hoje. O que Jesus está dizendo aqui é que nossas vidas estão colocadas entre parênteses, entre limites, se eu posso usar essa palavra. Nossa vida está limitada dentro, como se fossem dois colchetes aqui, não apenas pelas decisões de César, não pelo surgimento e queda de Roma, não pelo surgimento e queda de qualquer grande nação, ou sistema, ou mercado. Estamos vendo agora uma grande crise no capitalismo no mundo todo, a situação econômica sendo questionada, o sistema de saúde sendo questionado, mas nossas vidas, elas não estão limitadas por isso que é exterior, não. Nossa vida está colocada dentro de margens, se eu posso usar essas palavras, pelo Senhor. É Jesus que define a nossa vida. É Ele que nos coloca dentro dessas margens. É Ele que é o primeiro e o último. E qualquer coisa que aconteça em nossa história, qualquer coisa que aconteça na minha vida pessoal, na vida do Marco, na vida de você que está escutando esse estudo agora, qualquer coisa, presta atenção sobre isso. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, Jesus está ali como a primeira palavra e Jesus estará ali como a última palavra. Essa é a nossa segurança, irmãos. Nem a morte é a última palavra na nossa história. A primeira e a última palavra é Jesus. Jesus apenas. Jesus está aqui no meio, com a palavra que nos dá vida. Essa é uma grande lição que a gente pode aprender aqui nesse texto de hoje. Agora, tem uma pergunta para a gente refletir. Por que Jesus se apresentaria dessa maneira em particular aos discípulos em Esmirna, falando: aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver? Olha, uma das maneiras da gente entender isso
é porque essas palavras trazem um significado, sinalizam imediatamente que Jesus conhece o que era a vida desses irmãos em Esmirna. A gente precisa lembrar que a gente está falando de igrejas que estão no seu contexto, são igrejas históricas, em cidades que estão vivendo grandes situações ali, aflições, tribulações, lutas. Essa cidade de Esmirna rivalizava com a grande cidade de Éfeso. Elas competiam para saberem quem era a primeira cidade da Ásia. Dizem, comentaristas bíblicos falam sobre isso, dizem que em sua moeda, nas moedas de Esmirna, estavam estampadas as palavras: primeira cidade da Ásia em tamanho e beleza. Então parece que essa cidade de Esmirna amava essa expressão, essa palavra, primeira. E Esmirna tem um contexto também da sua história. Ela havia sido destruída no ano 580 a.C. Depois ela foi reconstruída no ano 290 a.C. Então é uma cidade que tinha orgulho pela sua reconstrução. E aí agora Jesus fala para essa cidade, para essa igreja, aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quer dizer, essas palavras têm um significado, sinaliza algo para esse povo aqui. E Jesus está dizendo para eles: eu sei. É o que ele diz para cada uma das 7 igrejas: eu sei. Ele conhece. É o que Jesus está dizendo para nós no meio dessa cidade aqui. É o que ele está dizendo para aqueles que estão em Wuhan, na China, onde essa crise do coronavírus começou. Pelo menos parece que as notícias são essas. É para a nossa cidade, onde estamos, nós aqui em Santo André, e você onde você está, no Brasil ou no mundo. Mas você, ouvindo de Jesus, ele dizer: eu sei, eu conheço. Principalmente, dizendo, não apenas para as cidades, mas dizendo para a sua igreja, que está espalhada neste mundo todo, nesse dia chamado hoje. E aí, o que Jesus sabe, capítulo 2, versículo 9, o Marco leu no início aqui, fez a leitura desse texto da carta à igreja, a igreja em Esmirna. Jesus diz no versículo 9: conheço suas aflições. Quer dizer, os discípulos em Esmirna estavam passando por terríveis situações, terríveis pressões. Imagine então como esses irmãos se sentiram. Porque você tem que lembrar que aqui é uma carta que vai chegar para essa igreja. João está escrevendo palavras de Jesus. Então imagine essa igreja, esses irmãos, se reunindo para ler o livro de Apocalipse. Imagina essa cena. E aí eles escutam essa primeira linha da mensagem endereçada para eles: conheço suas aflições, diz o Senhor. Olha que afirmação poderosa. Jesus conhece, e isso traz algo para nós hoje. Jesus sabe o que estamos experimentando neste agora. Jesus conhece as minhas aflições. Jesus conhece as suas aflições. E Jesus sabe, porque Ele passou pessoalmente por aflições. Ele passou por tamanha pressão e, com certeza, em um grau muito maior do que a gente pode imaginar. Ele sabe, porque Ele está entre as suas igrejas. É por isso que ele afirma logo no início: Ele está entre as igrejas. Ele está, no caso desse texto, aqui entre esses irmãos, entre a sua igreja em Esmirna. Ele está ali com eles, debaixo de toda a pressão que esses irmãos, essa igreja está sofrendo. E aí, o que aquele que conhece, aquele que diz conhecer essas aflições, tem a dizer a esses irmãos? Olha, eu posso falar com vocês aqui o que eu gostaria que Jesus tivesse dito para esses irmãos.
E eu gostaria que Jesus tivesse dito algo desse tipo aqui. Olha, eu conheço as suas aflições e agora eu vou livrá-los delas. Meus discípulos não deveriam passar por tamanho perigo ou tamanha dificuldade. Queria ouvir de Jesus dizer assim: olha, sejam fiéis a mim e eu os isolarei de toda aflição e perturbação deste mundo caído. Oh, glória! Ouvi uma palavra assim, não é mesmo? Isso é o que eu gostaria. Minha mente limitadíssima dos planos do Senhor, gostaria de que Jesus tivesse falado, mas não foi bem isso. Ao invés disso, Jesus diz no versículo 9: conheço as suas aflições. E olha o que ele diz no versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus, você não entendeu o que é sobre... Já falei que eu estou com aflições. O Senhor sabe que eu estou com aflições. Como assim? Eu vou sofrer ainda? E é o que Jesus está dizendo aqui para essa igreja. E talvez é o que a gente tem que aprender aqui. Jesus acabou de dizer no versículo 9: conheço as suas aflições. E o versículo 10, ele diz ainda: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E aí, mais um pouquinho ali dentro do versículo 10, ele vai dizer: seja fiel até a morte. Que versículo, que texto. Jesus está dizendo para essa igreja que as coisas parecem que irão piorar antes de começar a ter algum tipo de melhora. Antes de melhorar, fique sabendo, vai piorar um pouco. Mas Jesus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo quando a pressão começar a ficar mais intensa, porque vai ficar. E alguns de vocês forem presos, porque serão. E alguns até mesmo mortos. Fiquem firmes comigo, não tenha medo. Agora, uma pergunta: por que será que não teve uma promessa de aliviar essa pressão, de cessar com essas aflições e dores? Por que nenhuma promessa de protegê-los contra mais tribulação? Cadê, Senhor? Cadê o livramento? Então vamos fazer outra pergunta. O que esses cristãos de Esmirna fizeram para trazer sobre eles tamanha aflição, como eles estão passando aqui? O que esses irmãos fizeram para desagradar tanto a Deus? É a nossa lógica. O que eles fizeram de errado, gente? Mas não, o texto não fala o que eles fizeram de errado. Aliás, esse é justamente o ponto aqui. Porque se tem uma igreja que não é corrigida por Jesus, por causa da sua atitude, por desobediência, infidelidade, é Esmirna. E a gente tem que prestar atenção nesse aspecto dessa igreja. Aqui, estamos no início ainda dessas 7 cartas. É a segunda das 7 cartas que Jesus envia para as suas igrejas. Mas nessa carta em particular, e só mais uma que é de Filadélfia, mas nessa de hoje, nós não encontramos nenhuma palavra crítica ou de correção da parte do Senhor. Nas outras cartas a gente escuta Jesus dizer: contra você, porém, tenho isso. E Jesus completa, ele afirma, ele diz, como a gente viu na igreja de Éfeso. Mas a gente não encontra aqui nessa carta de Esmirna, nem na igreja de Filadélfia. A gente não encontra nessa carta nenhum apelo da parte de Jesus por mais arrependimento, nenhum chamado para alguma ação que corrija as coisas ali. Não, Jesus não fala isso. E por quê? Olha, uma das maneiras da gente compreender isso é porque os discípulos de Esmirna estavam agindo com a vida corretamente, estavam de fato seguindo Jesus, estavam de fato amando Jesus, diferente do que aconteceu com os irmãos em Éfeso, que vimos semana passada, porque a grande advertência ali para a igreja em Éfeso é que eles já haviam abandonado o primeiro amor. Mas esses irmãos da igreja em Esmirna, o texto não diz nada sobre isso, eles não haviam abandonado o seu primeiro amor. Na verdade, aqui é uma igreja que é fiel a Jesus, mas o resultado de tudo isso é que eles agora estavam debaixo de pressão, de aflições, como o texto fala no plural, inclusive,
E aí a gente precisa entender isso de uma outra maneira, esse texto. E uma das maneiras da gente compreender essa carta, e a gente precisa entender que isso acontece com a igreja de Jesus, quando a luz começa a brilhar na escuridão, a escuridão tem duas opções. Uma é reconhecer o que a luz está revelando e mudar o que for necessário. E a outra é extinguir a luz, é tentar acabar com a luz. Se eu não quero mudar, então vamos acabar com a luz. É aí o texto diz, lembra que estamos falando do candelabro? O candelabro é a igreja? E aqui é esse, o candelabro da igreja de Esmirna estava brilhando. Quer dizer, candelabro da igreja de Esmirna, brilhar, é a gente compreender que a vontade de Deus para a vida daquele povo estava clara por meio da igreja naquela cidade. A igreja estava brilhando, havia luz. Só que as trevas daquela cidade não podiam mais tolerar isso. Então, o candelabro, a igreja começa a sentir a pressão contra ela, sobre ela. Irmãos, é isso. Às vezes nós estamos debaixo de pressão, às vezes estamos debaixo de aflições. Sim, às vezes a gente está debaixo de aflição, estamos debaixo de muita pressão, de lutas, porque estamos agindo errado ou fazendo escolhas que desagradam a Deus. Isso é possível de acontecer. Mas olha, essa carta aqui mostra que algumas estão debaixo de pressão e aflições, mas é porque estamos justamente andando com prudência, estamos andando com uma vida reta que agrada ao Senhor, estamos tomando decisões que são de acordo com a vontade de Deus, e as trevas não suportam isso, e as aflições e lutas se levantam contra nós. Mas aí quero trazer um texto, um versículo para citar agora, estou terminando, com Paulo, quando ele diz para Timóteo, ali em 2 Timóteo 3, versículo 12, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os discípulos nessa igreja em Esmirna estão vivendo essa verdade que Paulo já falou um pouquinho antes. Esses discípulos estão vivendo uma vida piedosa, uma vida que é de acordo com a vontade de Deus, mas estão passando por tribulações. Estão passando por tribulações justamente por causa disso. Aqui é uma igreja que estava buscando, em primeiro lugar, servir ao Senhor Jesus. Estavam buscando o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus ensinou e é citado em Mateus capítulo 6, versículo 33. Só que viver de acordo com Jesus, a cidade não estava gostando nada disso. Irmãos, esse estudo a gente vai continuar semana que vem. Já tem bastante coisa aqui para os nossos pequenos grupos e para a nossa noite, para a gente refletir. Por favor, esse estudo aqui, ele não fecha e não nos deixa claro, por exemplo, o que nós estamos passando nos dias de hoje, das minhas e das suas aflições. Estamos vivendo uma grande crise no mundo neste momento, e uma crise que afeta a igreja do Senhor. Algumas igrejas que têm vivido em desobediência ao Senhor, mas tem muita igreja que é o povo de Deus que tem caminhado em fidelidade, e que a luz dessa igreja tem brilhado na sociedade, na vida de várias e de várias pessoas. Não estou aqui para julgar ninguém. O que eu preciso é examinar a minha vida e meu coração, mas compreender que, Senhor, eu não tenho como compreender exatamente as aflições, as tribulações, as circunstâncias todas com exatidão. Eu não tenho essa onisciência, eu não tenho essa capacidade toda. O meu coração, as minhas emoções, elas mudam. Agora há pouco mesmo eu estava com o Marco, a gente teve a oportunidade de gastar um tempinho, conversar, tomar um café em outro ambiente. Aí dá risada um pouco, parece que a gente esquece até das nossas aflições, mas na sequência
A gente pega o caminho, estávamos numa padaria aqui próxima à comuna, mas tivemos que nos deslocar de carro. E aí no caminho você percebe, peraí, tá esquisito. Todo mundo de máscara. Na padaria mesmo, na padaria que tem um bom movimento no dia normal, e aquelas mesas distantes, o pessoal atendendo tudo de uma forma estranha, como tá, né? A vida tá estranha. E aí a gente está vivendo agora dias de vai fazer isso, não vai acontecer, não vai ter aula, não vai, isso e aquilo, tá estranho. Vir à igreja presencial é estranho. Parte do grupo vem, outra parte não vem. Aí cada domingo há um revezamento. Nós estamos aqui na nossa igreja em particular, já são 3 domingos que a gente se reúne. Tem sido uma experiência nova, e ao meu coração tem feito bem. Mas é lógico que não é um ambiente normal e a vontade é de rever todos os irmãos. Ainda não é possível. Lamento mesmo ainda a gente ter irmãos que estão em casa. Temos que estar aqui durante a semana usando essa ferramenta online. Até quando vai isso? Não sabemos. Já temos um grande alvo colocado diante do Senhor. O Senhor permita que a gente chegue até o Natal, Ano Novo e viremos este ano. Cada passo, cada semana, cada dia pela misericórdia do Senhor. Então, discernir as aflições, as lutas de agora é difícil, não é tão simples, mas ao mesmo tempo, o que esse texto diz? Olha, esse texto só mostra, primeiro, que Jesus é presente nesse tempo de aflições. Não, ele não está ausente. Jesus está no meio da sua igreja. Ele está na minha e na sua vida. Jesus afirma, ele é Jesus presente no dia da nossa aflição. Ele conhece as nossas aflições. Então, essa palavra de Jesus é para mim e para você, é para a nossa igreja, é para a igreja dele espalhada nesse mundo. Não tenha medo no dia chamado hoje e no dia chamado amanhã. Não tenha medo, porque ele é o primeiro, a palavra é dele, ele é o primeiro e o último. A primeira palavra e a última palavra está nas mãos do nosso Senhor. Confia nele, aguenta firme esse momento, esse ciclo que estamos vivendo, passando, porque vai passar, ou aqui, ou na glória, na eternidade com o Senhor. Mas vai passar por quê? Porque a primeira palavra e a última é do nosso Senhor. Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que já passou pela morte e venceu. É por isso que nós temos esperança no dia de hoje. Agora, nós somos esse candelabro do Senhor no dia de agora também. E essa luz é para brilhar. Só que quando a luz de Cristo brilha no mundo ainda caído, as trevas não gostam dessa situação. Então esse é um momento que a gente, Senhor, nos fortalece. Senhor, nos ajude. Senhor, obrigado por saber que o Senhor é Deus presente. O Senhor está no nosso meio. Então guia-nos, Senhor, nesta hora. Mas que o Senhor possa manter a luz deste candelabro, que é a tua igreja, continuar brilhando até o fim, até o dia do nosso Senhor. Irmãos, essa é a palavra, essa é a reflexão para hoje. Vamos orar agora, que Deus possa continuar falando ao meu e seu coração. Pai querido, obrigado por essa reflexão, por esse texto, por esse aprendizado. E Senhor, peço que essa palavra não apenas enriqueça a gente de informação, mas que o Teu Espírito, a Tua palavra, provoque transformação e segurança no nosso coração, Pai, nesse momento que a gente está passando. Estamos vivendo esses dias de muitas aflições, muitas lutas, mas obrigado, porque o Senhor é o Deus presente, que nos ama, que está no meio do Seu povo, que está entre a Tua igreja, entre nós. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa fazer a luz do Senhor continuar brilhando no meio da Tua igreja, para a honra e glória de Jesus, o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor, Pai, hoje e sempre. Sustenta-nos nesse momento, Pai. Sustenta aqueles que estão passando por aflições. Tem misericórdia, sim, é nessa nossa oração também, no nome de Jesus. Amém.